Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paula e hoje eu quero conversar com vocês sobre perfeição. Por que a gente sempre tá em busca da perfeição, gente? Já deixei de fazer tantas coisas na minha vida porque não estava bom do jeito que eu queria, não estava à altura do jeito que eu queria. Mas como é que eu ia chegar nessa altura que eu queria se eu não estava dando o primeiro passo para chegar a essa altura? Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, porque é nesse movimento que a gente aprende. É nesse movimento que a gente se cura, que a gente cura o medo, porque a perfeição, as coisas boas, elas vêm do amor, não vêm do medo. E por muitas vezes eu deixei de fazer as coisas que eu queria, porque por medo de errar, por medo de não fazer direito. E muitos sonhos eu fui deixando pra trás, sabe? Eu lembro assim que eu tinha muito medo de andar de bicicleta quando era pequena. Até eu aprender, assim, eu demorei bastante tempo pra aprender a andar de bicicleta. Esse foi o meu primeiro medo, realmente, que eu lembro, assim, sabe? E outro medo que me chamou muita atenção na minha vida foi quando eu comecei a ser maquiadora. Eu tinha muito medo de não agradar as clientes, de não deixar elas bonitas. E isso foi me bloqueando, sabe? Me bloqueando. Só que em diversos momentos eu pegava as minhas amigas, eu me filmava me maquiando, eu treinava, nessa época eu trabalhava num período diferenciado, chegava em casa 10 horas da noite, ia comer, tomar banho pra treinar maquiagem, ficava até de madrugada treinando. Porque eu queria ficar nessa altura, sabe? Boa, realmente. Mas não deixava de fazer. E aí é o ponto que eu quero chegar com vocês, sabe? É não deixar de fazer as coisas. É fazer as coisas com amor. Que isso vai tirando o nosso medo. Quando a gente sabe o nosso propósito, sabe onde que a gente quer chegar, a gente tem que ter um pouquinho de organização, sabe? Qual que é o primeiro passo que eu posso fazer para movimentar isso tudo? Porque a gente tem que movimentar, gente. Deixar parado, o medo ele paralisa, né? E já me paralisou muito. E eu não deixo mais o medo me paralisar em nenhuma área da minha vida. Tinha muito medo de dirigir. Hoje eu pego estrada, eu dirijo quase 1000 quilômetros sozinha. Já fui várias vezes pra praia sozinha de carro. Olha quantas coisas eu poderia ter deixado de viver. Eu poderia ter deixado de viajar. Eu já dirigi fora do país, eu dirigi outros países. Então, olha quanta coisa eu poderia ter deixado de viver. Como a gente não pode se apegar a esse medo, como ele é perigoso, sabe? Como isso corta os nossos sonhos, e isso é muito, a gente tem que se preocupar muito com isso, sabe? Não colocar limites e um não antes das coisas. Por que não? Por que eu não vou fazer? Por que eu não posso conquistar isso? Quem disse que eu não posso conseguir isso, sabe? Eu mesma estou me dizendo isso ou alguém me disse isso? Se eu que estou dizendo isso pra mim mesma, o que tá fazendo eu dizer isso pra mim? Será que não é eu que tô bloqueando? Será que não é eu que tô bloqueando que sonhos e conquistas e metas sejam atingidas? A perfeição, ela é uma armadura emocional, gente, que a gente tem que se desarmar. É importantíssimo a gente desarmar para poder viver uma vida conforme as coisas que a gente quer, conforme nossos sonhos, né, que eu falei antes para vocês. Isso vem muito da nossa infância também, né, gente? Porque quando a gente erra, a gente apanha, a gente às vezes ridicularizado, chamado atenção, várias coisas, né? Então, isso vem muito da nossa infância também, né? Então, muitas crianças apanharam, muitas crianças foram repreendidas, os pais disseram não, mesmo cortaram os sonhos delas.
antes mesmo de começar a sonhar. Então esse reflexo é muito forte da infância, então a gente tem que trabalhar isso, sabe? Eu gosto muito de viajar sozinha. Eu já fui para fora do país, várias cidades do Brasil sozinha. Eu pego o meu carro, o avião, o ônibus e vou. Esse final de semana, passei o final de semana em São Paulo, fui sozinha, voltei sozinha, tudo. Foi tão maravilhoso, gente. Eu fui no show de rock, eu fui num restaurante maravilhoso que eu adoro lá, que eu tava com saudade. Eu fui no Parque Ibirapuera. Eu fui almoçar uma feijoada numa escola de samba. Ai, foi demais, gente. Olha, tantas coisas a gente evita de viver por medo, sabe? Por medo das coisas, medo disso, daquilo. Então, voltando à parte da infância, na vida adulta isso volta, né? Então, vai bloqueando, muitas coisas vão bloqueando a gente, né? Então, gente, e a raiz do medo é a rejeição, né? A gente tem medo de ser rejeitado, de não receber carinho se errar, porque a gente sempre recebe carinho quando a gente erra, a gente recebe palavras, muitas vezes, né? E quando a gente erra, a gente não recebe, a gente é rejeitado muitas vezes, né? Então, por isso esse medo de rejeição na busca de ser perfeito é impossível, né, gente? Já é impossível ser perfeito. E ficar em busca disso vai fazer com que bloqueie o tempo todo as conquistas da nossa vida. Quando a gente quer ser perfeccionista demais, a gente quer evitar a vergonha, o fracasso, o medo. Esse medo de passar vergonha, de ser ridicularizado, sabe? Por exemplo, gravar vídeos aqui. Eu poderia estar morrendo de vergonha de gravar vídeos aqui. Na primeira vez eu tive vergonha, na segunda vez também, na terceira também, mas vai sumindo. O medo, a gente vai encarando o medo, vai falando aqui com a câmera, vai perdendo esse medo, sabe? Então, o medo da crítica eu não tenho mais. Porque vão me criticar fazendo ou não, então a gente tem que ignorar esse perfeccionismo, entende? Nós precisamos ter coragem, gente. Coragem pra enfrentar a vida, coragem pra ser quem a gente é. Sabe? Quando a gente quer ser perfeito, a gente não é quem a gente é. A gente perde a nossa identidade. Eu tava perdendo a identidade da Paula. Quem que é a Paula? O que que eu quero? Ter coragem aqui pra me mostrar, ter coragem de fazer as coisas, encarar, sabe? Encarar qualquer tipo de crítica, porque é sobre o outro. O que o outro tá falando de você é sobre ele, não é sobre você, sabe? Muitas vezes, quase 100%. E ele tá falando sobre ele, não tá falando sobre mim. Então, ter coragem de ser quem a gente é, sabe? Eu nunca me senti tão eu mesma como ultimamente, quanto de uns anos pra cá. Porque eu parei de querer ser essa perfeição, querer... Não, gente, não. O bonito é o ser vulnerável. Aí é que tá a beleza da vida. O lindo é ser vulnerável, é mostrar quem você é, mostrar também suas fraquezas. Você é ser humano, nós somos seres sentimentais, emocionais, isso nos difere dos animais, né, dos outros animais. Então, ser verdadeiramente quem você é. Gente, mesmo assim, quando a gente é falho, quando a gente erra, a gente é digno das coisas, a gente não deixa de ser digno porque a gente errou. Nós podemos errar e continuar a ser amáveis. Por exemplo, eu erro, mas eu consigo ser amável, eu consigo amar as pessoas, consigo me amar. Isso não faz com que eu perca meus sentimentos e a minha verdade. A perfeição sempre vai querer nos proteger, mas é uma proteção que... Gente, é péssima essa proteção, porque ela deixa de sermos verdadeiros, de ser verdadeiramente o que a gente é, sabe? Então, essa busca da perfeição é um atraso, na verdade, na nossa vida. A gente tem que aprender a ignorar ela muitas vezes, sabe? Em diversos momentos eu aprendi a ignorar, como na maquiagem que eu falei pra vocês, como na corrida, por exemplo, que eu comecei a correr em 2015, corri meia maratona, tudo, né?
eu me cobrava muito. E o meu pace, que é o tempo, né, por quilômetro, nunca baixava. E eu ficava me culpando, sabe? Quando eu falei que eu ficar me culpando, ficar me cobrando com tempo de corrida, não, eu tô aqui pra me divertir, pra ter saúde. Aí quando eu fui colocando essas coisas na minha cabeça, eu fui tirando essa autocobrança, sabe? E eu comecei a viver a corrida com a maior alegria. Aqui na clínica, por exemplo, é outro exemplo que eu posso dar, né? Que é busca de perfeição em atendimentos, busca de perfeição no que eu vou falar para os pacientes ou para clientes. É saber que eu estou aqui verdadeiramente para fazer o que eu estou fazendo. Eu estou aqui para fazer de coração com amor. Tem coisa mais maravilhosa que isso, que a gente fazer as coisas com amor. Se a gente colocar o amor ao invés do medo, da perfeição, a nossa vida vai, ó, foguete. Vai lá, ó, lá em cima. E esse vídeo é para abrir um pouco meu coração com vocês, de que eu já busquei muito a perfeição física, visual, a perfeição de trabalho, a perfeição em tudo, assim, sempre me cobrei muito. E hoje em dia eu vivo um passo de cada vez, vivo a minha vida de forma plena, consigo viajar, consigo trabalhar, consigo viver, me permitir, sabe? Me permitir as coisas, a ser humana, a ser verdadeiramente humana. E é isso que eu desejo para todos vocês, gente. E eu sempre vou repetir para vocês, o amor cura. Ele cura nossos corações, cura nossa vida, cura nossos medos, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!